Então, com essas vibrações de paz, vamos passar a palavra ao Juan e que ele possa ser envolvido pelos espíritos amigos aí para ter um diálogo tranquilo conosco. Graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, de agradecimento a Jesus, por nós estarmos na Casa Espírita, estudando o Evangelho de Jesus e atentos às informações do Cristo em relação à vida espiritual. E hoje, o estudo da noite de hoje está direcionado ao entendimento sobre o dia de finados. Então, que as vibrações dos bons espíritos que guiam a casa possam sustentar a todos nós no entendimento desse dia tão importante para a nossa nação. Bem, quando se fala sobre dia de finados, nós começamos a pensar de uma maneira um pouco sofrida pelo fato de nós lembrarmos daqueles que já deixaram o corpo físico, que foram os nossos amores, os nossos familiares, aqueles que nós convivemos enquanto no corpo com eles, aprendendo a respeitar ou recebendo deles o amor, o carinho, o respeito. E com isso, nós sentimos a falta física deles, por eles não estarem conosco diretamente. Mas na própria página de abertura, nós ouvimos Dr. Erma falando a todos nós que os espíritos que deixam o corpo permanecem presentes, só que não carregam mais um corpo físico como esse que nós temos, mas eles estão vestindo um corpo espiritual e com esse corpo espiritual eles interagem conosco, com cada um de nós. E nós começamos a ver essa verdade em todo o tempo na história. Os homens, no passado, eles iam naturalmente, os próprios judeus, iam naturalmente às tumbas, às covas, e as covas daquela época eram feitas em cavernas. E dentro dessa vivência, eles colocavam os pertences das pessoas junto ao corpo, os pertences mais pessoais, junto ao corpo, pelo fato deles perceberem através do processo mediúnico, que hoje todos nós falamos de mediunidade, que é uma sensibilidade da presença dos espíritos que desencarnaram. Eles também percebiam os espíritos daquela época. E os próprios espíritos daquele tempo, mais ligados, né, pela brutalidade do homem há 2000 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, o homem ainda carregava uma brutalidade muito intensa. E naquela época, estar ligado ao poder, à ganância, né, a toda a questão de envolvimento com as coisas materiais, o homem era menos espiritualizado. Então, imaginar os desencarnados daquela época vindo estar próximo dos seus familiares e, de certa forma, não muito contente por conta do motivo do desencarne. Talvez um assassinato, talvez alguém tenha tirado as coisas do outro, os envenenamentos que tantos nós ouvimos falar naquela época antiga do poder, quantas coisas aconteciam por conta da luta moral daquela época. Imaginar esses espíritos desencarnados vindo estar na mente daqueles familiares ou das pessoas que cometiam isso. E com certeza a posição desses espíritos encarnados era uma posição de cobrança, era uma posição de perseguição, era uma posição de que eles estavam ali, que realmente só tinha terminado o corpo. Então imaginar como eles poderiam estar convivendo com isso na hora em que um espírito que deixou a sua vida física naquela época passando por esses ultrajes, e ele se sente ainda dentro da sua questão de consciência, fora do corpo físico, vivo, e vai ao encontro da cobrança. E os que tiraram as coisas deles, que prejudicaram as famílias, que destruíram vários lares, que queimaram as casas, que roubavam as crianças, quanto nós conhecemos isso na história. Então imaginar o campo psíquico, espiritual
daquela época a nível dos desencarnados nesse grande sofrimento. Quando eles se aproximavam dos que estavam encarnados, eles faziam essas cobranças e entravam na visão deles, agiam no sentimento, levavam a demonstração da presença deles e criavam certas questões de tormento. Os judeus, os muçulmanos, os budistas, todos os homens da época faziam os cultos aos seus antepassados, aos seus familiares, aqueles que haviam desencarnado, até por conta, alguns deles, de querer com que eles não atormentassem mais os vivos, porque achando que entregando todas as coisas materiais pessoais, aquele que havia morrido estaria em paz. Fazendo as orações, ele deixaria. Era uma visão daquela época que até hoje, de repente, ainda acontece um pouco disso, né? Trazendo aí essa visão para a gente. Quantas pessoas hoje ainda pensam um pouco assim? Querem colocar as suas coisas todas na hora que vão desencarnar, né? Querem colocar os retratos, os bens materiais, as joias, alguma coisa nesse sentido, ou garram-se, né, aqueles sentimentos afetivos por conta meu filho, minha esposa, e não entende que nós temos um período que passamos, um período curto, 80, 90 anos, passamos no corpo físico e depois nós vamos desencarnar. É uma certeza da vida de todos nós. Vamos deixar o corpo físico, mas não vamos deixar de existir. Essa visão tem que começar a ser bem mais clara e segura para todos nós, até para que não tenhamos sofrimentos futuros, quando nós retornarmos mais uma vez para o mundo espiritual. E também, olhando os nossos familiares que às vezes não entendem isso, ainda presos a esses sentimentos afetivos, arrogância, tristeza, as questões materiais, o poder, não entendem a realidade de uma vida espiritual. E quantos também retornam para o mundo espiritual ainda nessas sensações e quando vivenciam a realidade espiritual estão caminhando nesses mesmos pensamentos. Ainda temos um pouco disso no nosso dia a dia, ainda vemos um pouco disso, mas já estamos melhores, já estamos mais evangelizados, não é isso? Já estamos mais conscientes dessa vida espiritual. Todos nós estamos aceitando Cristo no conceito do cristianismo vivo dentro de nós, no sentido do bem, da transformação, da caridade, no sentido de colocar o que nós temos de melhor na convivência com o outro. Entender que tudo que nós temos a nível material é transitório, até o nosso corpo é transitório, que um dia nós vamos ter que deixar todas essas coisas e iremos retornar para a nossa pátria espiritual, onde nessa pátria espiritual estarão outros espíritos que conviveram conosco em outras existências, que permaneceram desencarnados e que estão nos ajudando a enfrentar as provas dessa existência que nós estamos aqui passando. Esses espíritos são os nossos protetores, anjos guardiães, espíritos bondosos que diz a doutrina espírita, através do livro dos espíritos, quando fala dos espíritos guardiães de cada um de nós, são amigos espirituais, que dizem assim, podem mergulhar no corpo, podem reencarnar, e eu estarei do seu lado te protegendo. Então nós percebemos eles, tanto os bons espíritos, como também percebemos os espíritos sofridos, aqueles espíritos que talvez no passado tenhamos feito eles sofrerem, e nós reencarnamos e eles permaneceram desencarnados. E por essa situação ainda querem, de alguma forma, fazer prevalecer o sentimento deles junto a nós. E como nós vamos conseguir o reequilíbrio da nossa vida como espíritos? No processo da encarnação, nós já estamos fazendo isso. Porque nós recebemos os nossos filhos. Quem são nossos filhos? São aqueles espíritos que precisamos pedir perdão. São aqueles espíritos que já tivemos necessidade do passado e que precisamos reorganizar os sentimentos. Também temos filhos que são bons espíritos, que dizem assim, olha, você reencarna e eu vou reencarnar junto com você, quero ser seu filho, nós vamos trabalhar no bem. Aí vem aquele espírito amigo, bondoso, e vamos trabalhar no bem, vamos lutar pela segurança da família, vamos auxiliar um ao outro.
Então nós somos espíritos que estamos nos reencontrando nas várias encarnações, ajustando os nossos sentimentos, organizando a nossa conduta moral para nós vivermos no mundo espiritual numa região mais pacífica do que antes e mais pacífica do que aqui mesmo, no corpo físico, onde nós vivemos grandes lutas para equilibrar esses sentimentos. Temos que ter fé, esperança, temos que ter coragem, temos que ter determinação, principalmente a esperança dessa realidade da vida espiritual, porque tudo passa, e Deus é bom e justo, não quer nada de mal para ninguém. Nós é que criamos as lutas por não entender cada necessidade de cada um de nós na vida como encarnado. Então, conviver com alguém que nos afeta, alguém que nos persegue, é a gente começar a perceber assim, ué, quem deve ser esse espírito que me persegue, que me calunia? Por que tudo que eu tento fazer demonstrando para essa pessoa que eu quero ser melhor, que eu quero ser diferente, e ela não acredita? E, no entanto, tem outros, né, que acreditam tanto na gente, quando a gente erra, ele mesmo assim nem acredita que a gente errou. Isso, porque são almas, são pessoas que têm um vínculo conosco em certa situação. Alguns nos gostam, assim, de primeiro, né? E os outros não nos gostam de primeiro também. Então, são percepções que nós vamos tendo que ajustar numa própria encarnação. Por que estamos junto desse grupamento de encarnados, convivendo com essas situações, aprendendo a ultrapassar as barreiras, utilizando o corpo para o nosso progresso moral? E o que nós iremos carregar da nossa existência, nada de material, somente as conquistas espirituais, as conquistas dos sentimentos, o equilíbrio das emoções. Cada virtude que a gente adquire, nós iremos carregar na nossa consciência com paz, com alegria. E cada sentimento que nós conseguimos controlar, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, nós amenizarmos eles, controlarmos eles numa encarnação, também é muito importante. Por isso precisamos de lidar com as situações na encarnação para o reajuste da nossa conduta moral. Então, meus irmãos, a percepção do mundo espiritual naquela época era muito sofrida. Os médiuns existiam e sempre existiram, e sempre vão existir, encarnados que percebem os desencarnados. E nós também, no sono físico, não percebemos os desencarnados, nossos familiares que já desencarnaram, quantos sonham com eles? Será que esse momento do sonho, e naquele instante que nós estamos lá convivendo com eles, e eles nos dizem que precisamos parar de chorar, ou eles nos dizem que eles precisam de oração porque eles não estão bem, ou eles nos dizem, olha, já estou numa tarefa, já estou caminhando com segurança, se organiza você, trabalhe no bem também, para que você não venha a sofrer. Quantas vezes no momento do sono físico, o corpo está reorganizando a energia física, mas nós somos espíritos, nos distanciamos do corpo e vamos ter esses encontros no momento do sono com aqueles que já desencarnaram. Alguns dizem assim, sonhei com fulano, e ele me disse tanta coisa verdadeira que está acontecendo. Outros que são da área científica vão dizer, são os fluxos do seu pensamento que você cria, o seu cérebro cria aquela situação, e quando o cérebro está estacionado porque não está tendo tanto movimento, todos aqueles fluxos de pensamentos viram uma verdade para você. Mas seja o que for, é uma verdade tão correta, né? Pedindo ajuda, auxiliando quando eles podem, mostrando que eles estão sofridos ou mostrando que eles estão caminhando. Essa é uma realidade espiritual. Essa é uma questão que nós vamos ter que começar a colocar na nossa vida com bastante segurança. Os antigos, as religiões, todas no passado, cultivavam essa mesma questão. O que foi falado por Jesus no sentido do inferno, nós temos muito ainda o medo do inferno. E é muito bonito nós falarmos essa questão,
do Papa João Paulo II. Ele falou de uma forma tão bela, lá em Roma, junto à Praça São Pedro, e ele falou para todos os fiéis, bem próximo do seu desencarne, que o inferno não existia, que o inferno era um estado de consciência, era um estado de alma. Olha que bonito. É começar a entender, não é? Que o nosso interior está fervendo, a nossa consciência está se sentindo culpada. Nós carregamos um certo sentimento de sofrimento. Então, quando desencarnamos, não temos mais o corpo físico, e para onde nós vamos? Para aquele estado de alma, numa região espiritual, que se chama o inferno. Como ele diz também que o céu não existe. Olha que interessante, é um estado de alma. O céu é o que você constrói em seu coração. Nessas observações, vamos vendo o progresso diante do entendimento da vida espiritual. Os antigos, os próprios cristãos, iam para as tumbas e faziam preces àqueles que haviam morrido. Entregavam, faziam as cerimônias, ungiam. Eles até acreditavam na ressurreição. A ressurreição que hoje nós entendemos como reencarnação. E quando perguntaram a Jesus sobre a reencarnação, Jesus disse que o homem deveria retornar. Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. Falando isso a um sacerdote, que era Nicodemos, naquela época, o sacerdote pergunta como poderia nascer de novo. Um homem já velho teria que entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? E ele era um sacerdote, não era um homem leigo. Era um homem que estudava, que sabia ler, escrever, um homem da lei, de cultura. E Jesus diz assim, mas você, que é um doutor da lei, não entende o que eu vos falo, das coisas dos homens, que está nas Escrituras? Como irá entender quando vos falar da coisa do Pai, das coisas do Pai, do céu? Em verdade vos digo, que o homem nasce da água e do Espírito, porque aquele que veio do pó, ao pó retornará. Mas aquele que veio do Espírito, ele sopra onde quer. E você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Dando demonstração que o corpo é o que veio do pó e vai retornar ao pó. Mas nós viemos do Espírito, que quer dizer inteligência, sopro, vida. E nós retornamos para essa vida, para esse sopro, para essa inteligência. E os homens não sabem para onde vão, de onde vêm, para onde vai, porque ainda não entendemos. Então essa é uma realidade que Jesus vai colocando aos poucos, falando do processo de vida espiritual e da necessidade do retorno, para que a gente possa entrar nesse reino dos céus, reencarnando nas várias existências, aprendendo a construir o reino dos céus em nosso coração. Mestre, onde está o reino dos céus? Dentro do vosso coração. Foi isso que Jesus disse. Não está lá em cima, lá embaixo, nem ali, nem lá. Está dentro de cada um de vós. Então, nós somos o Espírito que estamos construindo isso. Nesse aprendizado com Jesus, ele também fala da realidade de que o homem teria a condição da comunicabilidade com os espíritos, ou seja, o mundo espiritual está presente. E que o mundo espiritual, normalmente, busca estar junto dos seus. Numa outra passagem com Jesus, quando ele fala de Lázaro. Lázaro era aquele mendigo que ficava junto, era uma parábola que Jesus conta, junto à porta do rico. E Lázaro mendigava as migalhas que caíam da mesa do rico. Jesus, quando conta essa parábola, quer dizer das necessidades materiais, sociais, que essas necessidades, elas estão na encarnação, mas a estrutura moral, ela não está na conduta, ou seja, ela não está na posição social, nem na conquista material, ela está dentro do coração de cada homem. Então, quando Jesus mostra Lázaro, era sofrido, os animais iam lá lamber suas feridas para diminuir a dor, e ele era resignado e acreditava na remissão dele, dos erros, de retorno à vida espiritual. E dando a demonstração de que aquele outro, que não entendia os benefícios que ele tinha, não sabia identificar nem o próprio irmão que estava ao seu redor, à sua casa pedindo alimento, né?
Jesus deu essa demonstração, que as pessoas nós estamos unidos e precisamos estar convivendo com esses momentos, ajudando um ao outro. Jesus continua dizendo que Lázaro morre e vai estar ao seio de Abraão. Abraão era tido pelo povo judeu como aquele que foi o enviado de Deus, que deu o início do entendimento do monoteísmo, da ideia de um único Deus. Então, Jesus disse que Lázaro vai para o seio de Abraão. E aquele que era rico foi para uma região correspondente às lutas interiores dele. Não é fácil ter condições materiais. Saber da utilização delas é muito difícil. Saber conviver com ela com naturalidade, com segurança, utilizar para o nosso progresso, o progresso dos nossos familiares e ajudar o semelhante, ser um bom administrador dos bens materiais que Deus possibilita a cada um de nós na encarnação, é bem difícil. Prestar conta depois é bem difícil. E então, Jesus diz que aquele rico foi para uma região sofrida, porque não soube entender o que ele tinha de possibilidade de desenvolver com aquilo que ele era administrador, desenvolver o bem dentro dele. Era maior condições de fazer o bem. Ele estava tendo maior oportunidade de que o bem fosse executado pelas mãos dele, do que o outro que vivia sofrido, mas resignado. Então o rico olha para o alto e vê Lázaro no seio de Abraão. Jesus conta e diz assim: Abraão, peça a Lázaro que venha até aqui e que ele molhe as mãos e coloque em minha boca meus lábios, porque estou sofrendo. Era aquela região mental dele, uma região espiritual, na consciência dele, como o próprio Papa João Paulo falou, um estado de consciência da nossa condição de espíritos. Então Jesus continua dizendo para o rico: mas a distância que existe entre Lázaro e você é imensa, distância mental. Ele não poderá te ajudar. Então o que ele quis dizer? Quando nós estamos às vezes num processo de dor, de conflito, até mesmo encarnado, vocês já pararam para perceber? Quando a gente está depressivo, angustiado, irritado, e chega alguém ao nosso lado e diz assim: calma. A gente diz assim: que calma o quê? Aí briga, né? Olha, vamos, levanta da cama, vamos na praia. Ah, não quero não. E a gente se esconde debaixo do cobertor, não é isso? Cansado, não queremos saber. Isso é um estado mental que o corpo traduz. O corpo não traduz isso? Traduz. Agora imaginar, a gente desencarnar, não tem mais corpo físico. Como que nós vamos receber a visita de alguém? Porque desencarnado é o padrão mental que vai nos relacionar no mundo espiritual. Então, Jesus quando disse, ó, Lázaro não tem como lhe ajudar, há uma distância mental muito grande entre vocês. Os espíritos mais esclarecidos, os espíritos mais em equilíbrio dos sentimentos, quando eles se aproximam de outros espíritos sofridos, os espíritos sofridos são igualzinho ou em mais intensidade do que quando nós nos aproximamos de alguém e falamos quando a pessoa está no estado assim, cansado, depressivo, angustiado, e tentamos estimulá-la ao progresso, a ir buscar um atendimento, e ela não quer. E ela fica naquele sentimento de culpa, naquele sentimento preso dentro dela. E quando passa aquele período, a gente até às vezes assim, ó, estive lá na sua casa, conversei com você, você estava naquele estado, eu nem lembro de você, que você foi lá, porque às vezes a confusão mental que a pessoa estava passando era tanta que nem percebeu. A irritação era tanta que nem deu conta de que uma pessoa amiga chegou, encarnado. Desencarnado, isso é muito, muito mais intenso. Então os espíritos que estão às vezes em sofrimento, numa situação mental que eles se encontram por várias questões, eles às vezes não conseguem perceber espíritos mais esclarecidos ao redor deles. Eles vão, os espíritos esclarecidos vão, bons espíritos vão lá socorrer, o anjo guardião está lá para sustentar, Jesus envia toda uma falange de bons espíritos para o socorro. Mas
Se o desencarnado não conseguiu registrar a presença, não fez movimento dos sentimentos enquanto encarnado e ainda se prende àquelas questões ligadas às questões materiais, ligados ao orgulho, ligados à vaidade, à sensualidade, ao poder, ligados àquilo ainda, como que ele vai perceber as vibrações de um bom espírito ao redor dele? Vai ser bem mais difícil. Então, o que é necessário? Muitas vezes, esses espíritos se aproximam dos encarnados, porque se eles estão ligados àquelas questões, eles estão se determinando a estar próximo de quem está encarnado, que ainda vive aquelas percepções físicas que os desencarnados ainda sentem necessidade. Então, eles se aproximam de nós. Então, qual é a nossa função? É a mesma função que o rico falou para Jesus. Então, já que Lázaro não pode vir até aqui, peça para que Lázaro vá até a minha família. Lázaro estava desencarnado, então se Jesus estava falando que Lázaro poderia ir até a família dele, era que a comunicabilidade poderia existir. Peça para que Lázaro fale aos meus que estão no corpo e diga para eles que não cometam a mesma coisa que eu cometi, para que eles não venham sofrer o que eu estou sofrendo. Olha só, são os nossos familiares preocupados conosco, são bons espíritos que veem a situação deles, como Lázaro, como Jesus mostrou que Abraão viu a necessidade daquele homem e que iria encaminhar Lázaro para falar aos seus familiares. Então, nessa parábola, Jesus demonstra comunicabilidade dos espíritos, dos desencarnados, dos mortos, com os vivos. Jesus ainda continua dizendo assim, mas veja só, os seus não têm a Moisés e os profetas? O que ele quis dizer? Olha, os encarnados que lá estão, têm os estudos, têm o Alcorão, o Torá, tem as informações lá dos profetas, tem as informações de Moisés, tem todos os ensinamentos para conseguir se reequilibrar e não executar a mesma coisa que você executou. Será que um dos mortos indo falar com eles é que eles vão acreditar? Olha que interessante, parece bem atual para a gente, não é? Parece bem atual. Então, será que chega um desencarnado lá no sonho, conosco, diz várias coisas, a gente diz assim, só foi um sonho, e continua fazendo a mesma coisa, né? O desencarnado vem e pede ajuda, porque não se conduziu bem, está sofrido, a gente diz, só foi um sonho. Nenhuma prece, às vezes, a gente faz para o nosso familiar, não é? Porque acha que foi um sonho, ainda não entende todo esse mecanismo, mas Jesus já falou, Jesus já mostrou. Da mesma forma que a gente começa a entender a importância da prece. Por isso nós lemos a questão da fé, a questão da prece. Ela é a alma, ela é o que ferve em nós, ela é o que movimenta em nós o amor. E movimenta esse amor também para aqueles que desencarnaram. Então, entender as questões dos dias de finados é começar a compreender com Jesus que não existe dia específico. Todo momento nós estamos sendo envolvidos por espíritos. Na lembrança dos nossos familiares, no instante em que eles vêm pedir ajuda, no instante em que eles vêm nos abraçar, nós estamos envolvidos com eles, com os nossos familiares e com outros espíritos que não foram nossos familiares consanguíneos desta encarnação, mas são familiares nossos, que talvez tenhamos feito eles sofrerem, ou familiares bondosos que permaneceram desencarnados e estão nos ajudando a prosseguir nessa encarnação. Como nós não conhecemos eles dessa vida física, nós só sentimos o envolvimento de um bom pensamento, o envolvimento de uma intuição que chega para termos paz, para que a gente possa ter serenidade, que a gente tenha indulgência, saiba compreender a falha do outro. É o bom espírito. Mas também quando nós estamos enfurecidos, porque vivenciamos uma situação difícil e aquela fúria que ainda existe em nós começa a vibrar, chegam aqueles outros espíritos que lançam em nós sentimentos não tão bons. E o momento da prece é o momento de nós entrarmos nessa ligação com esses espíritos, tanto os bons
quanto os sofridos, e movimentar junto a eles aquilo que nós estamos compreendendo. Como Jesus disse, do Torá, de Moisés, dos profetas, também nós podemos dizer que nós temos o Evangelho de Jesus, que nós temos o conhecimento da doutrina espírita, ajudando a cada um de nós a entender esse movimento da realidade espiritual, que nós temos o entendimento da ciência, demonstrando que há um movimento além do físico. A ciência já aceita que existe algo além do corpo físico, que o cérebro não é só um conjunto de células de neurônios estruturando o pensamento. Há uma força que rege tudo isso. Essa forma é a alma, é o espírito, é a consciência que direciona o que deve acontecer com o nosso corpo. Então, nós estamos compreendendo tudo isso e através do entendimento da própria ciência, até mesmo da física, nós podemos dizer que o nosso corpo, estruturado por vários átomos que compõem esses átomos formando as moléculas vão formar as células mais estruturadas, vão formar as células, e as células os tecidos dos nossos órgãos, do nosso corpo. Então podemos dizer, lembrando a Einstein, que o nosso corpo é o que? Uma massa de energia. Einstein disse que E é igual a m vezes c ao quadrado, aquela fórmula tão famosa, né? E igual a mc ao quadrado. Todos nós já estudamos essa fórmula. Então, energia é igual a massa, o peso do corpo, 70 quilos, 100 quilos, vezes a velocidade da luz, 300 mil quilômetros, ou 300 milhões de metros, ao quadrado. Então, é o peso vezes isso ao quadrado, vai dar a quantidade de energia do nosso corpo. A massa que compõe esse corpo é energia condensada. Então, quando eu penso, eu, espírito, penso, eu transmito esse pensamento ligado por uma energia espiritual, que é o meu corpo espiritual, que vai agir nessas células e que vai irradiar esse pensamento. Vai irradiar como um transmissor. Da mesma maneira que a televisão recebe o sinal de uma transmissora e aparece a imagem na televisão. Da mesma maneira que nós pegamos nosso aparelho celular e uma frequência, uma energia, uma matéria penetra no aparelho celular e uma pessoa que está do outro lado do estado, do país ou do mundo fala conosco no mesmo instante. Isso é matéria. Isso é energia que está se trocando. Mas o nosso cérebro também faz isso. O nosso corpo também faz isso. Só que ainda não conhecemos essas técnicas, né? A mediunidade é essa técnica. A expansão do nosso pensamento, a nossa ligação com o mundo espiritual, compreendendo ciência, religião, compreendendo a doutrina espírita, compreendendo a ligação de tudo isso, nos faz nos sentir melhor. Ah, eu estou entendendo que não é uma coisa sobrenatural ou não é uma coisa simplesmente um conto, é científico, é real. Eu sou o ser que comando esses bilhões e bilhões de neurônios, de células. Eu sou o ser que comando essa massa de energia. E quando eu penso, essa energia se expande no universo. E se eu pensar para um familiar que desencarnou, ele com certeza vai me ouvir. E quando o familiar pensar em nós, se aproximar de nós irradiando o seu pensamento, com certeza nós também vamos ouvir, nós também vamos sentir. Às vezes não está tão bem ajustado as percepções, mas sentimos sim a saudade, a lembrança. E isso é vivência dessa realidade espiritual. Então, cada vez que a gente vai compreendendo isso, nós vamos começando a entender o objetivo do dia de finados. Porque o dia de finados não tem a função de nos ligar com aqueles que desencarnaram? Tem essa função. Porque antigamente só se lembrava dos santos. Quem morria não precisava de mais nada. Ficava aguardando para o juízo final. Depois veio um abade, chamado Odilon, e ele disse assim, mas espera, não tem o purgatório? Se tem o purgatório, eles não estão no céu, e também não estão no inferno.
Se tem o purgatório, eles estão numa região esperando reformular alguma coisa para irem para o reino dos céus. Então, eles estão lá conscientes. Se estão purgando, eles estão conscientes. Se estão conscientes, esses precisam de oração. Aí começaram as indulgências, né, as orações que começaram a vir e criaram tudo isso, né? Todos nós que fomos cristãos sofremos muito isso nas outras encarnações, perseguimos e fomos perseguidos por conta de tudo isso, e hoje nós estamos aqui reencarnados, compreendendo o processo da nossa existência, da própria história, e vendo qual a nossa função dessa encarnação agora, com segurança, com alegria, com aprendizado, né, com uma proposta de avançar, de ser feliz, não mais com aqueles tapolhos na nossa frente dizendo para a gente ir só para ali. Não, a gente pode escolher as coisas, pode pesquisar, pode aprofundar, não tem mais ninguém cobrando a cada um de nós uma postura como de antigamente. Se nós não fizéssemos, seríamos sacrificados, ou seríamos hereges, ou seríamos queimados. Não existe mais isso. Então essa força interior, ela possibilita a todos nós o crescimento, da mesma maneira do que antes. Então, quando a ciência mostra tudo isso a nós, é entender o progresso. Então, Odilon, o santo Odilon, ele possibilitou e trouxe a ideia da prece para os desencarnados, ou seja, para os mortos. Só existia no dia 1º de novembro, prece para todos os santos. Ninguém lembra mais de fazer prece para todos os santos, que é o dia 1º, sempre existiu, há séculos. Então, depois que foi observada a necessidade da prece para quem estava no purgatório, então se trouxe a prece para os mortos, que foi no dia 2. Dia 1, prece para todos os santos, e o dia 2 de novembro, que se tornou no calendário universal, prece para todos os mortos. Nós esquecemos bastante dos santos, que acredita-se que são santos, não precisam mais de prece, e fazemos só a prece para os mortos. E o dia de finados, então, foi implantado nesse século nosso. Então nós estamos, no século passado, então nós estamos observando progresso. De todo jeito é progresso, mas nós estamos também aqui investindo no nosso progresso, não estamos? Nós não estamos entendendo todo o mecanismo que a ciência, que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus pode trazer para todos nós? Também estamos investindo nisso. Então, através desse entendimento, começamos a mudar um pouco a nossa visão de que desencarnar, de que viver um mundo espiritual é um estado de consciência. E existem várias regiões espirituais que cada um que desencarnou vai estar vivenciando, unindo os pensamentos de acordo com o que eles são, convivendo com os seus afins em regiões espirituais. E se eu sei isso, eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou compreender o que Jesus disse: caridade, bem ao próximo, trabalhar no bem, reencarnar, ajudar ao próximo, perdoar os inimigos. Jesus falou tudo isso. Então eu vou buscar fazer tudo isso, porque tentando fazer tudo isso, Jesus disse que somente assim é que nós entraremos nesse reino dos céus, nessa paz interior, nessa transformação no nosso coração. Então tem que ter sabedoria. Temos que entender essas informações e colocar como verdade na nossa vida. Senão eu retorno para o mundo espiritual sofrido, me enganando, frustrado, achando que vou encontrar uma coisa e encontro outra, achando que vou ser recebido de uma maneira e vou ser recebido de outra, carregando ainda as minhas lutas interiores. Por isso, a vontade do trabalho do bem. Por isso, unir as nossas forças e ajudar um ao outro, compreender as nossas dificuldades, respeitando um ao outro. E isso que Jesus quer de cada um de nós, quando ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Se nós queremos entender o objetivo do dia de finados, temos também que sentir o objetivo disso na nossa vida. Olhar para os nossos familiares e tentar sentir dos nossos familiares
O que eu pude viver com você e eu não vivi? O que eu pude pedir perdão a você e eu não consegui? O que eu pude falar para você, eu te amo, e eu não falei? O que eu pude segurar nas suas mãos e caminharmos juntos num trabalho digno, no bem, e não consegui? O que eu pude sentir com você que era necessário reorganizar a nossa vida e não consegui perceber? Só fiquei preso nas minhas dificuldades, só fiquei preso nas minhas lamentações. Começar a olhar para aqueles que desencarnaram e mentalizar isso para eles, no sentido de perdão, no sentido do amor, da proposta de renovação, porque eles deixaram o corpo físico, mas continuam sentindo, continuam percebendo, por conta de tudo o que aqui foi abordado em torno da irradiação do pensamento, continuam percebendo, e é uma realidade, e nós também percebemos a eles, nas lutas, nas sensações deles. Então, olhar a importância do entendimento do dia de finados é começar a identificar o que eu preciso lembrar do meu familiar. Também tem as coisas boas, né? Aquela pessoa amiga, aquele pai amigo, devotado, aquele espírito bondoso que foi nosso pai, que lutou com dignidade, a mãe, que sempre conseguiu entender as nossas falhas e nos auxiliou para uma mudança de postura, de moral, reorganizando a nossa conduta, nos educando, às vezes com mão severa, mas educando para o nosso progresso. São essas almas boas, que quando encarnamos, estamos pai, filho, irmãos, mas somos todos filhos de Deus, todos espíritos. E agradecer a esses espíritos. Olha, se eu não tivesse uma mãe severa, o que eu não seria, né? Se eu não tivesse um pai severo, talvez eu não tivesse o equilíbrio necessário, a disciplina necessária, a organização necessária para a minha vida. Então eu precisava desse pai severo. Eu precisava dessa mãe severa, com amor, severo com amor. Eu precisava dessa orientação para que eu pudesse fazer o reequilíbrio. Mas como eu era rebelde, eu não entendia o porquê que aquele espírito veio ser minha mãe, veio me ajudar a progredir. Quando a gente começa a entender tudo isso, a gente percebe o quanto a gente tem que agradecer àqueles que partiram. E aqueles que foram nossos filhos e que desencarnaram recente, irmãos, filhos que desencarnam. Quanto é doloroso a mãe ter que sepultar o seu filho. Mas, se nós olharmos que cada um de nós é um espírito cumprindo um período de reajuste para o progresso moral e espiritual e de retorno à casa do Pai, o que é melhor, não é? Ter cumprido a sua missão, ter cumprido a sua tarefa e, ao termo dessa tarefa, retornar para a realidade da vida espiritual. É a mesma coisa do prisioneiro que se encontra no cárcere. Será que a gente quer que o prisioneiro fique lá no cárcere? Não, todos nós queremos que o prisioneiro seja libertado, mas só depois que ele tiver reajustado e puder conviver na sociedade. Enquanto ele não se reajustar e não puder conviver na sociedade, ele tem que permanecer no cárcere. Ele tem que permanecer naquelas questões necessárias do aprendizado, da liberdade que ele não soube ter. E nós somos assim. Nós somos espíritos encarcerados nesse corpo por um período X. E vamos ter como diz, quando a pessoa é solta assim por um período, vamos ter uma liberdade condicional. A liberdade condicional é quando a gente desencarna, né? Tem uma liberdade condicional, mas depois tem que voltar para reencarnar novamente. Vamos ter uma liberdade condicional. De tempo em tempo a gente tem a condicional. Uma liberdade que a gente está tendo de retornar à sociedade espiritual, de retornar aos nossos familiares, de conviver, de reorganizar a nossa mente em torno da nossa conduta, de valorizar os objetivos de nós estarmos convivendo com os bons espíritos numa região melhor. Depois de reorganizar isso,
vamos pensar assim: preciso de retornar para o cárcere, porque eu preciso de reorganizar e de pagar, vamos dizer, ou de ajustar a minha consciência com as leis de Deus. Então eu preciso de retornar, pegar trabalhos firmes, pesados. Não pode ser mais aqueles trabalhos simples que eu tinha lá no cárcere, não. Tem que ser trabalhos firmes, entendendo que a proposta daquele trabalho vai me fazer crescer, vai me fazer ser mais paciente, vai me fazer ser mais indulgente. Então, eu preciso estar envolvido em certas atividades. Aí nós reencarnamos, somos médicos, profissionais da justiça, psicólogos, professores, não é? Pessoas que caminham nas várias atividades de segurança da nossa vida. Somos mães, somos pais, somos espíritos que estamos retornando ao cárcere para realmente entender qual o objetivo do nosso progresso. Então, cada momento desse é um momento que nós estamos avaliando a convivência com aqueles que estão conosco. Então, como estava dizendo, a mãe que olha o seu filho desencarnar em plena idade da juventude por conta de um processo de saúde, ou até mesmo por conta de um acidente, não pelas mãos de ninguém, mas algo que a gente chama de fatalidade, que não existe, sempre há a justiça de Deus. Então, por conta dessa questão, a mãe vê o seu filho deixar aquele corpo e ter que retornar para o mundo espiritual, e ter que retornar para essa realidade da vida espiritual. Como nós não entendemos muito bem como tudo isso funciona, do processo desse desencarne, nós guardamos dor imensa no nosso coração, porque estamos acostumados só com as coisas bem mais presentes a nós, o que é material, o abraçar, o sentir, o ouvir. Mas aquele que é liberto, se nós estamos aqui no cárcere e aquele que é liberto, ele pode vir nos visitar. Também a pessoa que está lá no cárcere aqui, preso, quando nós vamos lá visitá-la, nós falamos com ela por um telefone, não é isso? Não podemos ter muito contato, apesar de alguns lugares podem ter, mas normalmente não pode ter muito contato, por conta que ele precisa reajustar algumas questões. Falamos por telefone, mandamos uma carta, mandamos uma orientação, uma informação, dizendo: estamos aqui do lado de fora, aguardando a você no seu retorno também. Não é isso? Então, quantos espíritos que terminam o seu período na sua encarnação, no seu cárcere, e cumpriram com alegria, pagaram ali diante da lei de Deus, com a sua própria consciência, e retornam para a pátria espiritual feliz, bem, em paz consigo mesmo, porque renovou vários sentimentos que lhe possibilitou isso. É tão bom, é maravilhoso. E às vezes muitas pessoas não entendem. Algumas ainda preferem dizer: preferia que o meu filho ficasse entrevado em uma cama do que ele tivesse morrido. Será o que seria melhor? Qual de nós para julgarmos o que seria melhor? Ninguém tem como julgar, porque a lei de Deus tem que se fazer. Então, dentro de uma questão ou outra, também não temos que querer que o nosso filho desencarne, que o nosso familiar desencarne. Também não temos que querer. Mas podemos começar a pensar assim: ó Senhor Deus, o meu irmão, o meu pai, meu filho, minha mãe, o meu familiar, o meu amigo, já está cumprindo o seu período nesse corpo. O corpo já não está dando mais condições a ele de executar o que ele pretende para o seu progresso moral. Que ele possa ter segurança do bom retorno à vida espiritual. Por tudo aquilo que nós convivemos, no agradecimento, que ele possa ter essa segurança para ser abraçado e atendido também na pátria espiritual. Então, é colocar o entendimento desse retorno com naturalidade. Esse é o processo que nós vamos acompanhando no entendimento de vida espiritual, no entendimento da convivência com os nossos familiares. E isso, às vezes, é difícil de fazer, porque para fazer isso, precisamos de ter uma fé firme, inabalável, não fé temerosa, mas a fé na certeza da continuidade dessa vida, a fé na certeza que aquela pessoa será abraçada por bons espíritos familiares. Mas se por acaso o nosso familiar não tiver essa segurança moral,
tiver vários conflitos, tiver várias dificuldades em torno da convivência, também podemos, da mesma forma, fazer uma oração e pedir a Jesus e aos bons espíritos que sustentem aquele nosso familiar, que sabemos que através dos sentimentos que ele ainda carrega, poderá retornar para o mundo espiritual com algumas dores, com alguns conflitos, mas através da prece, através da nossa irradiação, na vontade de vê-los avançar, aquelas orações envolvem aquele espírito e ele se enche de esperança, reencontra com outros que lhes estendem as mãos. Os conflitos que eles têm são amenizados pela vibração do pensamento de cada um de nós, motivando a eles terem confiança, terem a certeza de que eles serão abraçados, de que eles serão amparados. E isso é maravilhoso. É a fé que nos sustenta, é o entendimento da oração. E Jesus nos ensinou tudo isso. Começar a entender o motivo do finados para todos nós é pensar sobre tudo isso. É idealizar o melhor para nós na nossa encarnação. Mentalizar para aqueles que partiram o sentimento mais profundo de cada um de nós de agradecimento e de solicitação que ele seja socorrido na região espiritual que se encontre. E nós vamos fazendo a nossa parte, todos nós, aprendendo a viver melhor um com o outro, para que a gente também, ao desencarnar, deixe esse corpo com alegria, com esperança, e seja abraçado, até por eles que já retornaram antes de nós. Sejamos abraçados por eles. É essa alegria da vida espiritual que não faz, que não deixa que nós soframos. Não deixa. Se tivermos que ir às necrópolis, tivermos que ir ao cemitério, vamos pensar, será que os nossos familiares estão lá? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos são afeitos a estarem no dia de finados nesses lugares, nos cemitérios. E os espíritos respondem, os espíritos só vão para lá em maior quantidade porque as pessoas também vão para lá e de lá fazem suas preces, suas orações e pensam neles. Por isso que eles vão para lá em maior quantidade. Mas quando termina esse dia, os espíritos não permanecem lá. Eles vão para os seus estados psíquicos e espirituais de acordo com as suas condições. Por isso, podemos fazer a prece todos os dias. Podemos mentalizar paz para ele todo momento. Podemos pedir perdão e agradecer todo instante. Podemos senti-lo todo instante. E isso é começar a identificar vida espiritual para cada um de nós, independente da mediunidade mais intensiva. Independente disso, todos nós percebemos o mundo espiritual. Kardec auxiliou com a doutrina espírita, através da orientação dos bons espíritos a todos nós. Estamos nesse momento de reformular. Se os nossos familiares ainda não entendem o que nós estamos buscando, não precisamos julgá-los de maneira nenhuma, é entendê-los. Se eles querem ir, podemos até ir com eles e auxiliar a eles, mostrando que o corpo físico já se desfez, que é o que mais importante que nos liga, é o pensamento, é o que está dentro do nosso coração. E aos poucos nós vamos mudando e dando demonstração da presença desse entendimento na nossa convivência com aqueles que estão ao nosso redor. E os nossos familiares que desencarnaram vão ficando felizes, porque estão vendo cada um de nós se aprimorando também com o entendimento dessa forma de retornar para a pátria espiritual junto deles. A alegria de encontrarmos a doutrina espírita, ela é motivante, e através do estudo nós vamos nos sentindo mais felizes, seguros diante da nossa encarnação, e a paz, a felicidade, aos pouquinhos vai se estabilizando nos nossos corações. Então que Jesus envolva todos nós, que aqueles que estão assistindo através da transmissão pela internet também sejam abraçados, que possam pensar nos seus familiares, que possam pensar naqueles que já deixaram o corpo, que possam estar junto de vocês em seus lares,
todos nós aqui também possamos pensar nos nossos familiares e irradiar para eles a paz do entendimento, na continuidade da vida que eles estão tendo na realidade da vida espiritual. Graças a Deus. Nessas vibrações de paz, de harmonia, que possamos, uma vez mais, nos mantermos unidos em vibrações, para que possamos ouvir a palavra do plano espiritual. Jesus Cristo abençoe e proteja o coração de todos os irmãos presentes. Olhar as alegrias do entendimento do amor de Jesus e compreender o quanto estamos sendo abraçados pelos Espíritos que nos amam, dentro da proporção de sentir a Jesus neste mesmo abraço. Jesus Cristo se aproxima de todas nós, irradia o amor para o nosso coração, para cada uma de nós, aqueles que estão vestindo um corpo e os que não estão vestindo um corpo físico, todos recebem a irradiação do amor de Jesus. E o que seria, então, capturar, absorver, interagir com os pensamentos de Jesus Cristo? O que seria, filhos? Seria, como foi dito, praticar as leis de Deus, desenvolver em nós os sentimentos que Jesus Cristo demonstrou, para que através desta prática saibamos cultivar em nossos corações as vibrações do Mestre Jesus. Sendo assim, o nosso cérebro, o nosso pensamento estará mais afeito para conseguir perceber as ideias do amor de Jesus. Outros espíritos que acompanham mais próxima as vibrações de Jesus traduzem, caros irmãos, para cada uma de nós. São eles responsáveis pela nação, são eles responsáveis pelos estados, são eles responsáveis por cada cidade, são eles responsáveis por cada família, são eles responsáveis por cada encarnado. Cada espírito deste interage cá na vida espiritual com as vibrações de Jesus, mesclando as mentes, irradiando a vivência de cada uma desses responsáveis para chegar até todos nós, até todos os encarnados. Queremos dizer assim a todos que lembrem-se uns dos outros, convivam uns com os outros, estimulem o amor de Jesus Cristo uns com os outros, enquanto ainda estão no corpo, para que essas vibrações, lembrando a Jesus, possa estar vos ligando também na vida espiritual. O sentimento do perdão é o que caracteriza o retirar a dor do coração, e o trabalho do bem é o que caracteriza estímulo para que saibamos também ser perdoados. Que as vibrações de Jesus, irradiando para todos que cá estão no corpo, que as vibrações de Jesus, envolvendo a todos os familiares que cá presentes se fazem, abraçando a todos vocês,
possa também traduzir aos vossos corações de que todos estão sendo amados, de que todos estão sendo amparados, de que todos estão sendo aliviados nas suas dores. Pois bem-aventurados aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os que têm pacificação, porque verão o reino dos céus. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Caminhemos, irmãos, recobrando a certeza do trabalho do bem, em qualquer estágio que estejamos, no corpo ou fora do corpo. É o sentimento que nos direciona para o Pai. Que Jesus Cristo, que os bons Espíritos cá presentes, amparando a todos vocês, levem a todos de retorno aos vossos lares, na presença das vibrações de seus familiares, na segurança da vida espiritual. O abraço do Herman aos vossos corações, vibrando com Antônio de Aquino, envolvendo a todos nos dois planos da vida. Graças a Deus.